Agora eu falo da lamentável e preconceituosa atitude dos torcedores do Real Garcilaso ontem em relação ao jogador Tinga durante o confronto com o Cruzeiro no Peru. Ao vivo aqui comigo no estúdio, Everton Guimarães. Mas antes da gente conversar, vamos ouvir o desabafo do Tinga. Veja só. No começo eu achei que era uma simples vaia, até pra gente ser um pouco conhecido aqui, de ter jogado algumas Libertadores. No começo eu achei que era isso, depois que eu vi que era mais um insulto racista, né? Aí eu fiquei um pouco chateado, mas a gente tá ali dentro, estamos defendendo a camisa do Cruzeiro, estamos focados em ganhar, eu tava querendo ganhar. Então a gente fica bem chateado por acontecer uma coisa dessa. Se pudesse não ganhar nada e ganhar esse título contra o preconceito, eu trocaria todos os meus títulos por uma igualdade em todos os lugares, todas as áreas, todas as classes. Uma atitude nobre em relação a uma atitude, assim, lamentável mesmo, né? Estúpida, né, Everton? Boa noite para você. Boa noite a todos. Aliás, difícil até falar boa noite, né? A gente cansou de ver de ontem para hoje muita gente falar sobre a questão, mas a lucidez maior veio exatamente nas palavras do próprio Tinga. Tudo que foi falado, né, pode ser salutar num momento como este, mas as palavras do Tinga foram as palavras mais equilibradas e que respondem melhor o que foi feito contra ele ontem. Acho que daqui para frente entendo que temos que buscar alguma coisa junto à Conmebol, embora eu não acredite, porque a Conmebol, já falei isso durante todo o dia, é uma instituição falida e não tem isenção para tomar qualquer tipo de decisão contrária. Ela sequer se manifestou ainda? Ela se manifestou, mas de uma forma muito leve, como ela sempre faz. No Twitter? Porque no Twitter, em seu site oficial e tal, mas é muito pouco diante da gravidade. O que não se pode admitir, Monique, é de repente transferir a responsabilidade para o clube Real Garcilaso. Porque a gente defende aqui, durante todo o Campeonato Brasileiro, que os clubes não sejam punidos com atos de torcedores mal intencionados. Parte dos torcedores, Ou né? parte dos torcedores mal intencionados. Então, isso também não pode ser aplicado para o clube do exterior, para o clube do Peru. Então, é muito bom que se diga isso, né? Se tiver que punir, que puna o torcedor local, não realizando mais jogos oficiais naquele estádio. Acho que pode ser uma medida muito séria e muito inteligente. Então, como a gente falou, a Conmebol não se manifestou ainda oficialmente, né, uma forma mais incisiva, né, de atitude mesmo, mas dentro de campo o Cruzeiro estreou com uma derrota na Libertadores, né? O que atrapalhou? A altitude? Monique, a altitude sim. A falta da torcida também? Eu acho que a torcida nem tanto, porque nesses jogos, principalmente quando é um jogo na Argentina, quando é um jogo no Paraguai, né, que são países que estão mais próximos aqui, o torcedor normalmente vai. Em jogos no Peru, às vezes na Bolívia e tal, na Colômbia fica mais complicado de seguir. No Chile, às vezes, porque é muito caro e tal. Mas eu acho que a questão não é essa. O Cruzeiro, no primeiro tempo, correu o suficiente para fazer o que fez e agradou a todos que viram o jogo. No segundo tempo, o time sentiu a altitude. Mas não estou dizendo que isso foi preponderante para a derrota. Não foi. O Cruzeiro perdeu na bola. No segundo tempo, o Real Garcilaso veio com uma proposta diferente, uma pegada diferente, correndo mais e venceu o jogo. Então foi superior no segundo tempo, fez 2 gols. Nada mais que isso. O Cruzeiro perdeu na bola. E agora, nos próximos jogos, você acha que vai ser uma atitude diferente, principalmente depois disso que aconteceu com o Tinga? Olha, Monique, a torcida do Atlético fala na possibilidade, ou parte da torcida, e a coisa está bem dividida, no domingo em fazer uma ação favorável ao Tinga. Ou seja, a torcida pretende, parte dela, gritar o nome do Tinga, parte da torcida do Atlético. Uma parte não quer, está bem dividido. Eu não posso dizer aqui que está certo ou que está errado. A gente vive num país democrático, né? É interessante que cada um faça o que de fato acha que é mais interessante. Agora, quem fizer terá meu aplauso. Acho que será uma medida muito interessante e um tapa na cara de quem cometeu os atos contra o Tinga e que, acima de tudo, é favorável a esse tipo de situação. Porque isso não é comum, não é incomum no futebol. A gente vê isso constantemente na Europa e é um problema muito grande que isso tenha chegado aqui, junto aos nossos vizinhos. Lamentável. Muito. E os jogadores do Atlético, né, já estão aqui em BH, agora estão focados no clássico de domingo. O que esperar desse clássico aí contra o Cruzeiro? Vai ser um clássico interessante, porque nós tivemos uma semana em que os dois estrearam na Libertadores, o Galo jogou mal e venceu, o Cruzeiro jogou um tempo muito bem e perdeu.
Não é? O clássico, quando ele vale pelo Campeonato Mineiro, um clássico pelo Campeonato Mineiro, eu acho que ele não encanta tanto ao torcedor como num clássico pelo Brasileiro. Mas tem alguns ingredientes interessantes. O reencontro, primeiro do ano de Libertadores, uma semana, Ronaldinho, a volta do Ronaldinho, não é? O Paulo Autuori com um time novo nas mãos. São ingredientes interessantes até para o torcedor seguir para o Horto e acompanhar esse time de perto. Será que esse time mudou? Será que já implantou alguma coisa, o Paulo Autuori, de diferente nesse time? É o principal jogo do ano para o Atlético e nada melhor que um jogo importante contra o principal rival para você testar se as mudanças realmente surtiram efeito. E vai contar aí com a maioria da torcida atleticana, né? Na verdade, 100%, né? O Cruzeiro abriu mão dos 10% de ingressos, até para evitar, Monique, eu não vou nem dizer para você que a bandidagem venceu mais uma vez. Mas o Cruzeiro, pelos episódios ocorridos no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Cruzeiro teve uma medida, na minha opinião, no mínimo inteligente. Não vamos correr o risco. Lembrando que o Cruzeiro abriu mão dos 10%, mas num clássico no Mineirão, o Atlético pode requerer os 10%. O Atlético terá os 10%. Se vai abrir mão ou não, a gente não sabe. Vamos aguardar, então. Obrigada, viu, Everton? Por nada. Boa noite. Tchau. Belo Horizonte recebe amanhã duas lideranças políticas, o senador e pré-candidato à presidência Aécio Neves e o ex-presidente Lula. E já de olho nas eleições, a presidente Dilma Rousseff busca formas de atrair a militância petista para a campanha de Pimentel. Veja com Carlos Lindenberg. Com a nomeação do mineiro Mauro Borges para o lugar de Fernando Pimentel na pasta do desenvolvimento econômico, a presidente Dilma mantém Minas no ministério. E Pimentel pode iniciar sua campanha amanhã com a presença do ex-presidente Lula em Belo Horizonte. A presença de Lula, aliás, não é apenas de prestígio. Ele vem com o objetivo de mostrar que estará engajado na campanha de Pimentel. E mais do que isso, vem animar a militância que ainda olha para a candidatura petista com alguma desconfiança. São principalmente os militantes que foram obrigados a deixar a Prefeitura de Belo Horizonte quando o PT rompeu com o prefeito Márcio Lacerda e ficaram desempregados ou acuados. A razão, simples, foi Pimentel quem fez o acordo com o então governador Aécio Neves para apoiar Lacerda. O acordo de 2008, como se vê, deixou feridas que ainda não cicatrizaram. A Feira do Mineirinho recebeu autorização para funcionar de hoje até o dia 22 de fevereiro, de acordo com a Prefeitura. E segundo informações da Associação dos Expositores da Feira Mineira, após uma reunião na última segunda-feira envolvendo o Ministério Público, a Prefeitura de Belo Horizonte e os responsáveis pela exposição, ficou confirmada a realização nas datas previstas no novo contrato. A feira havia sido interditada no dia 31 de janeiro por falta de alvará. A seguir as informações do consulado americano que será instalado aqui na capital. E ainda tudo sobre o carnaval de BH que promete agitar. 7h11, eu volto já já. Jornal Band Minas.